Abra lá em Romanos, no capítulo 8. Nessa oportunidade, eu quero convidar você a deixar que a palavra realmente entre pelos seus olhos, né? Enche o seu coração. Eu estou querendo repetir essa expressão por alguma razão hoje. Eu não sei dizer porquê, mas toda hora ela está vindo, como que flui do coração para os lábios. Deus está aqui nesse lugar. E a gente sempre fala isso, né? Quase todo domingo. Eu acho que tem dois motivos principais. O primeiro é que você precisa ser conscientizado disso. Todo pastor sabe que é importante que você não venha à igreja e não reconheça isso. Mas, em segundo lugar, eu preciso também, né? Nós precisamos lembrar disso. Estamos na presença do Criador de todo o universo, daquele que se apresenta a nós como Pai, daquele que se achega a nós. E nessa disposição de confiar e crer na presença de Deus, tudo pode ser diferente na nossa vida. Então, por alguma razão, hoje Deus está colocando isso em mim. Talvez seja porque Ele também quer que você saiba que nesse momento você não está sozinho, Ele está com você. E quando você voltar para casa, quantos aqui sabem que Ele vai contigo para a sua casa também? Amém. O título que eu coloquei aqui em cima, que você está vendo no telão, é Por que sofremos? Romanos capítulo 8, versículo 17, faz uma alusão a essa questão do sofrimento que eu e vocês temos na nossa vida, por conta do que Jesus também sofreu. Então eu vou ler para você. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Isso aqui parece que é simples demais de entender, né? Filho é herdeiro, é normal. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, ou seja, herdamos isso também dele, também com Ele seremos glorificados. A sua glória também é uma herança na nossa vida. E eu e você, quando lemos esse versículo, nós temos aqui essa dicotomia, essas duas coisas, que uma delas nos alegra demais, saber que nós somos participantes da glória de Cristo, de tudo que Ele conquistou e que é bom demais para nós. Dizer que nós herdamos, por causa dele nós seremos glorificados. Mas na primeira parte ali do versículo, cita algo que em geral a gente não gosta, obviamente. Com Ele nós também sofremos. É muito fácil chegar à conclusão de que sofrimento faz parte da vida. Todo mundo aqui pode testemunhar um momento ou vários momentos de sofrimento. Nós sofremos quase que diariamente, nas maneiras mais variadas. Hoje pela manhã a gente estava falando sobre gratidão. Nós reclamamos por causa de um sofrimento. Ele pode ser pequeno. Eu mencionei que amanhã você pode sofrer no trânsito. Pode ou não pode? Acontece. Quantos aqui têm esse hábito de sofrer no trânsito? É um sofrimento. Não é o fim do mundo, em geral, isso não nos causa tanto dano, mas às vezes você sofreu por causa de uma enfermidade, você sofreu por causa de ter sido maltratado, você sofreu por causa de um relacionamento que não está funcionando, ou está sofrendo por causa disso, você está sofrendo porque acabou a grana e você tem muita coisa para resolver, né? E tem mil motivos e todo dia isso acontece. Mas hoje eu quero apontar para você que existem sofrimentos na nossa vida que a gente facilmente sabe identificar o que aconteceu e por que está acontecendo. Eu sei porque eu estou sofrendo isso. Se você carrega... essa semana eu vi alguém, assim, eu queria lembrar quem foi, porque eu acho que foi aqui da igreja, que estava enfaixado, alguma coisa assim, e eu perguntei, o que houve, o que aconteceu? Ela me explicou, foi uma bobeira minha, eu vacilei, não prestei atenção e acabei me machucando. Ou seja, a pessoa sabe direitinho, aquele momento lá aconteceu, eu tropecei, ou eu fui bobo, seja o que for, eu sei. Mas quantas vezes um sofrimento acontece na nossa vida e a gente se pergunta, por que isso está acontecendo? É uma das maiores crises que nós carregamos na nossa vida, é não compreendermos a razão dos sofrimentos. Nessa noite, eu não prometo a você conseguir responder totalmente essa pergunta. Na verdade, a Bíblia, ela nos dá algumas razões, a gente pode tratar de algumas delas, mas a Bíblia também nos dá evidência de que algumas perguntas ficam sem respostas.
Algumas perguntas que para nós são tão importantes, muitas vezes a gente não vai ter a resposta. Se você analisar um dos livros mais angustiantes que você tem na Bíblia, pelo menos durante um tempo da sua leitura, é o livro de Jó. O livro de Jó traz um personagem que talvez seja um dos mais antigos que a gente vai encontrar na Bíblia, que é aparentemente vítima de uma situação que Deus está permitindo na vida dele, que o inimigo toque na vida dele. Deus tem um bate-papo com Satanás no início do livro de Jó e fala: você observou o meu servo Jó? E o diabo fala: eu observei, eu tenho visto que ele realmente é temente a Deus, que ele não negocia princípios, que ele é um homem de integridade, que ele ama a Deus, que ele sacrifica, que ele é generoso, ele é um abençoador, ele tem um monte de atributos, e Deus está realmente feliz com Jó. E o diabo fala assim: mas também, quem é protegido, guardado o tempo todo pelo Deus Todo-Poderoso, claro que vai viver sempre feliz. Mas se você tirar a sua proteção dele, se você abrir a guarda e deixar ele ser tocado, ele vai reclamar, ele vai murmurar, e o diabo faz essa, entre aspas, apostas. Eu preciso botar muitas aspas aqui, porque senão você pode entender errado. Que diz assim: ó, se ele passar por uma circunstância desagradável, a coisa muda. E Deus, que sabe de todas as coisas, fala: então vê se é realmente assim. E aquilo nos angustia. Como é que Deus permite algo assim? Nós não estamos preparados para isso. Quem quer ter a experiência que Jó teve? Alguém? Não? Ninguém. Perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu todo o seu dinheiro, todas as suas posses, só não perdeu a esposa. E ela também era alguém que, naquela história toda, serve também para provocar a ira dele. Quantos tem uma esposa que provoca? Não precisa a gente falar disso agora. Mas quando você vai lendo a história, você pensa: por que a esposa não foi primeiro do que tudo, né? Porque ela não ajuda muito. Mas deve ter uma razão para aquilo. Mas no final da história de Jó, ela está tão irritada com tudo, ela fala: por que você não amaldiçoa logo esse teu Deus e morre? Em outras palavras, a sua vida já era mesmo, Deus não está nem aí para você. E Jó vai até o final. Alguns personagens aparecem na história dele, no final Deus fala com ele. Você sabe que em momento nenhum no livro de Jó a gente tem uma resposta. Por que Jó sofreu tudo que ele sofreu? Jó não faz essa pergunta e Deus não se ocupa de respondê-la. Tem uma razão, tem um propósito. Nós precisamos, assim, com todo o nosso coração, a gente tem uma ânsia de que a vida tenha propósito, as coisas tenham propósito. Eu preciso de uma justificativa de por que certas coisas acontecem, senão a minha angústia é muito grande. E a gente, o povo cristão, nós somos ótimos nisso, a gente fala: tudo tem um propósito. Essa frase não está na Bíblia, mas a gente gosta muito dela. E eu entendo porque nós acreditamos assim, mesmo sem entender a grandiosidade disso. Porque eu creio também que tudo tem um propósito, mas se eu não descobrir nunca um propósito, o que vai acontecer? Eu vou ficar frustrado, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar chateado. Quando problemas acontecem na nossa vida, às vezes o que a gente mais quer saber é por que está acontecendo. Por quê? Eu tive a experiência de, cerca de 2 anos atrás, ir com a minha esposa numa consulta onde ela foi diagnosticada com a pior notícia que a gente poderia receber. Você que acompanhou a gente esses últimos anos sabe, houve um diagnóstico de um câncer na mama, e a gente tem tratado. E eu posso mais uma vez testemunhar a você como Deus é bom para nós, como Ele tem cuidado de nós. E naquele momento onde chegou aquela notícia, a gente não se preocupou tanto em saber o porquê, a gente queria saber como que tira esse negócio daqui. O que a gente pode fazer para se ver livre disso? Mas ainda assim, à medida que o tempo passa, isso nos assombra. O que aconteceu? Por que aconteceu? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Será que foi aquilo? E a gente tem as nossas muitas indagações, e talvez você tenha uma história semelhante, talvez na sua família você conheça alguém, e essa é a grande questão: por quê? Nós queremos saber o porquê. Deixa eu te falar, então, hoje eu quero trazer para você alguns
possíveis porquês. E eu creio que é possível que você chegue a uma conclusão que o seu porquê está aqui. A gente talvez chegue nele. Mas se você disser, pastor, não é nada disso, eu queria já, confortar você com essa possibilidade que nem tudo a gente vai encontrar uma resposta aqui. Mas ainda assim como Jó, você pode confiar em Deus que Ele está no controle da sua vida. E que Ele já viu o final desde o início. Jó teve um ano muito difícil, um ano, de toda a sua vida. Mas no final daquele ano, ele foi restaurado de uma maneira que a gente não consegue compreender. Mas o final da história de Jó é um final feliz. E eu creio que Deus planejou para mim e para você um final feliz. Fala para quem está do seu lado, Deus tem algo bom para você. Amém? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração hoje. Nós precisamos tanto de Ti. E eu creio que pessoas aqui hoje podem sair com clareza. E quem sabe tomar decisões com base nisso. Ajuda-nos, meu Pai, a enxergar o que o Senhor quer que nós enxerguemos. De tudo que vai acontecer aqui, Senhor, que Teu nome seja exaltado, que pessoas sejam abençoadas e que pela Tua graça não sejamos só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nada de mim, tudo de Ti, recebe toda a glória em nome de Jesus e que todos digam amém. Jesus resolveu de uma vez por todas a questão da nossa salvação. Verdadeiramente, Ele levou sobre si a pena de morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esse salário era para nós. E Jesus carregou esse peso, essa pena. De maneira que nós não precisamos nunca mais nos preocupar com isso. Quantos podem dar glória a Deus? Essa questão está resolvida. Eu queria repetir isso para você. Se você está em Cristo, você é salvo. Ninguém rouba isso de você. Mais uma vez, diga glória a Deus. Isso é bom demais. Mas a gente continua nesse mundo até o final dos nossos dias aqui. E a Bíblia diz que, a Bíblia nos ensina que nesse mundo sofrimento acontece. Nem, como eu disse a você, nem sempre a gente vai descobrir as razões, mas elas aparecem, as provações, as tribulações, as angústias da vida, elas acontecem. E tem a ver com o que a gente está falando aqui, da mesma maneira que nós sofremos, também com Ele nós somos glorificados. Para ser coparticipante da glória de Cristo, eu não posso querer só essa parte. Eu preciso entender que também vou participar dos seus sofrimentos. E pastor, então, se eu não quiser nada então com Deus, eu me livro disso? Não, no mundo você vai continuar tendo sofrimento, mas não vai experimentar a glória, que é uma recompensa que Ele tem para você. Então, sofrimento faz parte da vida de toda e qualquer pessoa. E quantos aqui hoje teriam um testemunho de uma grande vitória para acontecer, que aconteceu na sua vida? Levanta-se bem alto. Levanta alto, faz assim. Eu queria que todo mundo olhasse isso, que coisa tremenda. Eu posso dizer para você com todas as letras, eu acredito de todo o meu coração, se você teve uma vitória, não foi tão fácil assim. Nós entendemos, e essa aqui é uma linguagem bem do nosso evangeliquez, sem luta, não há vitória. Se existe uma vitória a ser conquistada, se existe um lugar onde nós queremos chegar, há um esforço até lá. Há muitas vezes barreiras no meio do caminho. Eu fico muito feliz também de pensar como Deus já me deu vitórias que eu nunca esperava que Ele me desse. Mas nunca elas foram fáceis. Deixa eu dizer para você, mesmo que não seja fácil, Ele continua sendo um Deus que te fez mais do que vencedor. E como é bom a gente saber disso. Sem luta não há vitória. Algumas pessoas leem isso, ouvem isso, ou são, de alguma maneira, convencidas pela palavra que isso é verdade. Se eu quiser ter vitória, vai haver uma luta. E algumas desanimam e pensam assim, eu não sei se eu quero. Eu não sei se eu quero tanto vitória assim, porque eu não sei se eu estou disposto a lutar. Em outras palavras, algumas pessoas se perguntam, será que vale a pena? Será que vale a pena realmente ir numa certa direção, ser obediente à voz de Deus, passar por algumas circunstâncias, sabendo que Ele tem algo bom reservado para mim lá, mas será que eu vou aguentar? Será que vale a pena? Eu li com você o versículo 17, veja o que o Paulo diz no versículo 18, porque para mim, ele fala assim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, diga comigo, sofrimentos de hoje, os sofrimentos do tempo presente, que eu e você sabemos muito bem que são reais, que acontecem,
E deixa eu te falar, não é só você que está sofrendo com o que você está sofrendo. Pode ter certeza, muita gente também está sofrendo algo semelhante a você. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Quando a Bíblia fala isso é porque ela coloca realmente algo num patamar bem baixo e a outra num patamar bem alto. Não dá para comparar, não tem comparação com a glória a ser revelada em nós. Eu quero receber isso na minha vida hoje. Nós medimos a nossa vida frequentemente pelos nossos sofrimentos. E nós medimos os nossos sofrimentos por conta das nossas circunstâncias. A gente acha que nós sofremos por causa das circunstâncias. Muita gente vive movido pelas circunstâncias. A gente acorda e a gente é surpreendido com as notícias. Aconteceu isso e aquilo me afeta o meu dia. Não aconteceu aquilo que eu esperava, não aconteceu o que eu planejei. E as circunstâncias vão fazer de tudo para me mover, para me apontar para uma direção. Quantas vezes nós somos um boneco, uma marionete nas mãos das circunstâncias? Os nossos sofrimentos estão atrelados a isso. Nós achamos que sofremos por causa delas. Então a gente pensa, para parar de sofrer, para me alegrar, as minhas circunstâncias precisam mudar. Enquanto as circunstâncias não mudarem, eu não vou ser capaz de reagir propriamente, de agir da melhor forma, de fazer a coisa certa. Eu queria te falar nessa noite que Deus deseja que nós cresçamos, que nós possamos amadurecer e possamos nos tornar tão maduros, tão estáveis, que nós agimos da maneira correta, mesmo quando tudo está dando errado na nossa vida. Mesmo quando a gente não está vivendo o que a gente tinha planejado, ainda assim nós somos capazes de fazer a coisa certa. O grau de amadurecimento no cristão é medido dessa maneira. Uma das melhores maneiras de você identificar se um cristão está amadurecendo é quando o sentimento não domina mais ele, mesmo que seja em pequenos graus, porque tem muita coisa para acontecer, né? A gente vai crescendo um passo de cada vez, mas quando você não se deixa ser levado por um sentimento para reagir por causa daquele sentimento. Como pastor, eu já atendi tanta gente, já conversei com tanta gente, e a maioria de nós, eu também, temos isso em comum. O sofrimento está totalmente ligado a como nós nos sentimos por causa de uma circunstância. E quantas vezes eu já tive que falar para algumas pessoas, olha, se você fizer isso que você está falando que você vai fazer, você vai estar fazendo isso com base no seu sentimento. É o seu sentimento que está mandando você fazer. É o teu sentimento que está mandando você se separar. É o teu sentimento que está mandando você reagir desse jeito, falar desse jeito, bater de volta, dar o troco, ou seja o que for. É o teu sentimento que está mandando você agora tomar essa decisão. Mas se você esperar um pouco, eu já falei isso para dezenas de pessoas, não faça o que você quer fazer agora. Espera um pouco. Talvez mais tarde seja próprio, seja lícito você fazer o que você quer. Mas agora espera, porque você está debaixo de um sentimento. E agir como uma resposta de um sentimento, quantos aqui sabem, frequentemente dá errado. Frequentemente não funciona. Todos nós temos algum arrependimento nessa área. Fomos impulsivos. Provérbios fala assim, não é bom proceder sem refletir. E quem age precipitadamente acaba errando, acaba pecando. Não, nem tudo está dando certo, nem tudo funciona como a gente queria, mas ainda assim a gente pode responder propriamente. Existem níveis de fé que são diferentes. A gente aprende sobre fé, você já percebeu como a gente sempre fala sobre fé aqui, e é um leque de muitas coisas para se falar. Porque existem níveis diferentes. Existe uma fé que a gente, em geral, fala muito dela na igreja, que é a fé para receber algo de Deus. Fé para receber a cura que você precisa, o livramento que você precisa, a provisão que você precisa, a restauração que você está sonhando. E na maioria das vezes nós queremos usar a fé que Deus nos deu apenas para isso, para nos livrarmos de um problema. Eu tenho um problema e eu preciso que ele seja extirpado da minha vida, tem que sair. Em outras palavras, nós não fomos programados, aparentemente, para conseguir sobreviver ao problema, viver com o problema. Mesmo que ele esteja conosco durante um tempo, a gente vive frustrado, a gente não tem fé para viver, muitas vezes, com aquilo. Eu não estou dizendo que você tem que viver com o problema para sempre.
Mas existe um nível de fé que te capacita, te fortalece, além do que você imaginava. E, com o tempo, vai acabar também sendo... eu confesso que é de orgulhar um negócio desse. Muito bom. Está gravado, que beleza. Então, ouça o que eu estou te falando. Nós queremos usar a nossa fé para nos livrarmos de problemas, mas algumas vezes, ouça o que eu vou te falar, algumas vezes, basta você olhar para a sua Bíblia, você vai ver isso. Algumas vezes o plano de Deus para nós é que nós possamos exercer um nível mais alto de fé, que vai nos posicionar em vitória diante de desafios maiores. Porque, mais uma vez, sofrimentos também têm níveis. Você sofre por coisas pequenas e muitas vezes sofre por coisas grandes. E quando coisas grandes acontecem e produzem algum sofrimento, elas nos mudam a perspectiva. A gente para de olhar para um monte de coisa porque a única coisa que interessa é aquilo. Tudo fica muito pequeno. E muito frequentemente, nós ficamos impressionados com o poder de Deus, que nos resgata de uma crise, que nos livra de um problema. E quantos creem que Ele realmente faz isso? É tremendo, e eu amo isso também. A Bíblia está recheada disso. Mas muitas vezes existe um poder de Deus que a gente não presta atenção, que passa despercebido. Então, ficamos impressionados com o poder de Deus que nos resgata de uma crise, mas não damos muita atenção ao poder de Deus que nos guarda, nos fortalece e nos capacita. Isso pode ter acontecido hoje na sua vida e você nem percebeu, mas foi o poder de Deus, que no meio do que você está vivendo está te guardando, que no meio do que você está experimentando está te fortalecendo, que está te capacitando. Quando eu penso nas crises mais profundas da minha vida, eu não tenho prazer nenhum nelas, mas eu sei muito bem que Deus me transformou num novo homem, numa pessoa muito maior do que eu poderia ser, porque no meio da crise Ele continuou me guardando, me fortalecendo e me capacitando. Isso é muito maior do que você pode imaginar. É interessante que a medicina em algum momento descobriu que existe algo no ser humano que a gente chama de anticorpos, que quando nós somos expostos a um certo nível de bactérias, de micro-organismos, de alguma coisa que tenta entrar para destruir nosso corpo, existem algumas defesas do nosso corpo que só vão entrar em ação quando aquele mal aparecer. E você vai crescendo e vai se tornando cada vez mais forte nisso. E certas coisas que quando você era bem pequenininho, quando era criança, era muito difícil suportar, hoje você tira de letra e nem percebe. Porque as coisas que você foi aprendendo e foi experimentando tornaram você cada vez mais forte. Sua pele agora, sua casca está mais grossa. Não é qualquer um que consegue te ferir. Não é qualquer coisa que consegue te derrubar. Você está mais firmado do que você estava no ano passado. Você agora está um pouco menos abalável do que você já esteve no seu passado. Quantos aqui testemunham que isso é verdade na sua vida? Isso precisa nos maravilhar em algum nível. O poder de Deus também nos guarda no meio das circunstâncias. Nos fortalece e nos capacita. E, como eu disse para você, deve ter um monte de razões porque eu e você sofremos. Mas eu queria falar hoje para você só de alguns deles. Uma das razões porque nós sofremos, e é uma das mais comuns, é porque nos falta conhecimento da palavra de Deus. Cada uma das coisas que a gente colocar aqui na tela, eu preciso trazer evidência imediatamente do que a palavra de Deus fala. Muitos crentes, e deixa eu falar de você, de mim e de você, de cristãos. Se você está aqui e você não é cristão, isso também vai servir para você. Se você está ouvindo pela internet e você ainda não abraçou ou explorou essa fé cristã, eu acho que isso pode servir para você. Mas para nós que uma vez tomamos essa decisão que Jesus é nosso Senhor, é mais fácil a gente ficar um pouco confuso. Por que isso está acontecendo comigo? Afinal de contas, Jesus está comigo. Afinal de contas, eu sou um filho de Deus. Então vamos falar mais dessa classe de pessoas. Daqueles que realmente entraram na família de Deus e fazem parte do corpo de Cristo. Muitos crentes, muitos cristãos estão sofrendo, porque estão mais preocupados em crescer no seu conhecimento intelectual, carnal, emocional apenas,
ao invés de experimentar e deixar a sua vida ser nutrida e alimentada pelo conhecimento que vem da verdade. Veja aqui que Deus, o próprio Deus fala, através do seu profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Falta de conhecimento gera destruição. Pessoas são destruídas por muitos motivos. A Bíblia aponta para um que parece ser muito importante: falta conhecimento. Falta conhecer. Você vai ver que os grandes milagres que aconteceram na Bíblia só começaram a acontecer depois que o homem conheceu alguma coisa que ele não sabia antes. As grandes vitórias que aconteceram, que a palavra de Deus vai registrar, não aconteceram apenas porque Deus fez algo, aconteceu. Primeiro ele traz um conhecimento, o homem cresce um pouco. É maravilhosa a história de Moisés. Moisés é um dos heróis do judaísmo, um dos heróis da antiga aliança, um dos heróis para a gente. Um homem usado por Deus. A Bíblia fala que Deus tinha uma comunhão muito íntima com Moisés. E Moisés tem uma história de vida sensacional, separada em 3 partes de 40 anos. Moisés viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos ele viveu no Egito, no palácio, na realeza, no bem bom. Os próximos 40 anos ele viveu refugiado, escondido. Até os 80 anos de idade, Moisés era um pastor de ovelhas que abriu mão de tudo que ele tinha antes, ele precisava se esconder. E os próximos 40, Moisés se torna a maior liderança de Israel. Ele se torna alguém que Deus usa para libertar um povo que não poderia jamais ser liberto do maior império que existia naquele tempo, que era o Egito. Deus usa esse homem, que ele mesmo se desqualificava. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não sou capaz de falar propriamente, eu não tenho habilidade para aquilo. Ele mesmo se desqualificava, e Deus falou: mas eu vou usar você. E usou. O que me encanta em Moisés é que nesses primeiros 40 anos da sua vida, Moisés foi enganado por si mesmo. Porque quando você é muito rico igual ele era, quando você tem tudo à mão como ele tinha a impressão de que ele era alguma coisa. Ele tinha a impressão de que ele era autossuficiente e independente. Os próximos 40 anos Moisés passa, dos 40 a 80, descobrindo que ele não era ninguém. Que ele não podia ser qualquer coisa que ele achava que era, mas agora ele descobriu que ele não era nada. Até que Deus diz: agora eu posso usar você no momento em que você descobre que sem mim você é um nada, mas comigo você pode muita coisa. Então, esses níveis, essas etapas de crescimento são tremendos. Deus, ele não faz o milagre imediatamente na primeira etapa da vida de Moisés. Há um conhecimento, há um crescimento que precisa acontecer. E na fase média aí da vida de Moisés, dos seus 40 a 80 anos, ele experimentou o preparo e um crescimento que só Deus poderia dar a ele, e deu ali naquele deserto. Veja o que o apóstolo Paulo fala para a igreja dos Coríntios sobre esse assunto. Paulo era um cara que também para nós é fantástico. Moisés escreveu uma boa parte da Bíblia, Paulo também escreveu uma outra boa parte da Bíblia. Os dois eram famosos assassinos, assim como Davi, que também escreveu uma boa parte da Bíblia, e nos faz pensar como Deus é um Deus cheio de graça, como Ele escolhe aqueles que a gente não escolheria, como Ele é poderoso para transformar pessoas. Paulo era um cara extremamente estudioso, aplicado, educado, com conhecimento intelectual invejável, com muita riqueza de entendimento. Quando Paulo percebe a importância do conhecimento espiritual, que é o conhecimento revelado da verdade, da palavra de Deus, olha como é que ele fala. Ele diz assim: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Assim como Paulo, nós precisamos descobrir a importância de aprender as coisas espirituais. E deixa eu falar para você, a igreja é uma ótima ferramenta para isso. A gente tem o cuidado, por exemplo, aqui nessa igreja, de buscar de todas as maneiras trazer conhecimento, trazer instrução. Todo culto a gente faz isso. A gente tem amanhã a escola bíblica, a gente tem EBD no domingo pela manhã, a gente tem classe para casais, todo tipo de segmento está recebendo. Nossos adolescentes estão ouvindo alguma coisa para enriquecimento deles nesse momento. Nossas crianças, a gente acredita nisso.
Mas ouça o que eu vou te falar, é uma decisão pessoal sua sempre, se você vai querer crescer ou se você vai querer ficar onde você está. E o seu conhecimento, ele pode ser aumentado, ele nunca precisa parar de crescer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quantos sabem que você é livre hoje por causa da verdade? Levanta assim a sua mão. Quantos sabem que você pode ser ainda mais livre do que você é? Tem como ser mais livre? Tem. Quanto mais verdade você souber, mais livre você vai ser. Mais entendimento você vai ser. O próprio Paulo escreve em Gálatas 6, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Entenda, Paulo não está dizendo que você tem que jogar fora os outros livros e não precisa aprender mais nada. Não, você precisa crescer também nessas áreas, você precisa aprender as coisas da vida. Isso também pode, se você não souber, não tiver conhecimento, pode gerar destruição. Mas ele fala, olha, o que semeia para da sua própria carne, da carne colherá corrupção, destruição, envelhecimento. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, renovação. É o que Deus tem para mim e para você. Talvez o sofrimento que está acontecendo hoje na sua vida seja por esse motivo. Que o conhecimento da palavra de Deus poderia rapidamente solucionar aquele sofrimento. Como pastor, eu sei que isso acontece com muita gente. As pessoas às vezes vêm pedir orientação em algum tipo de aconselhamento, e nem sempre é assim, mas muitas vezes a gente só precisa pegar a palavra de Deus e abrir e dizer, olha só, a resposta que você está falando está aqui. Deus já deu instrução. E muitas vezes a pessoa fala, eu não sabia, mas está aqui realmente, basta aplicar isso, amém. Muitas vezes a pessoa diz, não pastor, eu conheço essa passagem, eu conheço esse versículo, mas eu não sei se funciona assim para mim. E muitas vezes é a única coisa que precisa ser feita, apenas ouvir e obedecer a palavra de Deus. E o sofrimento vai embora. Segundo motivo, por que nós sofremos? Porque escolhemos desobedecer. Como eu disse para você nesse exemplo, às vezes você sabe o que tem que fazer. E uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, agora nós temos a responsabilidade de obedecê-la. Se você não soubesse, você estava eximido disso, né? Você estava livre desse negócio. Mas todo conhecimento que você recebe traz consigo uma responsabilidade. Se é um conhecimento real, vivo, verdadeiro, eu agora não posso dar desculpa que eu não sabia. Então, mais uma vez que você conhecereis a verdade. Meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento, mas agora eu recebi o conhecimento, eu conheço a palavra de Deus. Junto veio uma responsabilidade. Eu preciso agora ouvir e obedecer. E se eu perguntar aqui, quantos querem ser obedientes à palavra de Deus? Todo mundo. Mas muitas vezes nós não o fazemos. Eu também não, junto com você. E muitas vezes nós fazemos, mas fazemos atrasados. Nem sempre é o caso, mas frequentemente obedecer atrasado é a mesma coisa que desobedecer. Né? Deus nos manda fazer algumas coisas e nós precisamos simplesmente ouvir e obedecer. A desobediência à palavra de Deus não falha, sempre vai trazer algum tipo de sofrimento. E isso Deus estabeleceu desde o princípio. Eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte. Ele explica e ele repete muito isso. Se você fizer o que eu estou falando, você vai viver bem, você vai ser feliz, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Mas não faça, você vai ver. Se você não fizer o que eu estou falando para você fazer, esses males todos virão contra você. E aí está a razão do sofrimento. Por que está tudo isso acontecendo? Porque eu estou escolhendo. Diga, escolhendo. Não é eu estou desobedecendo, eu estou escolhendo desobedecer. E isso vai produzir sofrimento. Veja esse bom conselho de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Só esse versículo mexe comigo profundamente nessa noite. Eu sei como eu preciso fazer isso. Muitas vezes eu digo que eu faço, mas nem sempre eu faço. Mas hoje mesmo, antes de dormir, amanhã mesmo, em algum momento da minha segunda-feira, eu vou ser testado nesse versículo. Deus vai dizer para mim, André, é isso aqui. E eu vou escolher se eu vou me sujeitar, me submeter, me humilhar diante daquilo que Ele está me falando,
dizendo: o Senhor sabe muito mais do que eu, o Senhor é muito mais inteligente do que eu, o Senhor já sabe o futuro desde agora, então eu vou me sujeitar. Ou então: mas Deus, eu quero tanto, mas Senhor, deixa eu fazer, porque é minha vontade, o meu desejo, eu gosto, eu quero, eu preciso, eu acho que vai dar certo. Todos os discursos que eu e você temos para combater isso está aí. E Deus não vai te empurrar, não vai pegar você pela orelha, não, vai me obedecer, não. Ele vai falar: é isso, faça isso, e você vai escolher. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer atualmente é jogar vôlei. Já falei isso para vocês, que eu jogo vôlei. E algumas semanas atrás, eu estava com algum tipo de virose, eu não sei o que era, mas o meu corpo estava muito dolorido. Eu nunca sei qual palavra usar, dolorido. E fui levar as crianças na escola, e quando eu saio da escola, as crianças, vou direto para a praia para jogar. E indo para a praia, eu estava me sentindo tão mal, mas eu queria muito jogar. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Senhor, é o Senhor que está me falando para ir para casa descansar? Tem certeza? A minha vontade era tão grande, tinha passado o fim de semana, na sexta-feira tinha chovido, eu não jogava há um tempão, mas eu estou tão afim. E, queridos, era uma angústia dentro de mim, porque eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não queria fazer. Para você ter uma ideia, no meio do caminho tem uma padaria, eu parei na padaria, nem fui na padaria, mas fiquei no carro, parado. Tem uma pessoa que joga comigo que me viu no carro, não entendeu nada. O que ele está fazendo ali? Porque depois eu não fui, né? E eu fiquei ali angustiado, falei: mas Senhor, deixa. Gente, se eu tivesse ido, eu estava lascado. Eu teria me machucado de verdade. Porque quando eu fui para casa e descansei, eu percebi como que eu precisava daquilo, como aquilo era importante para mim, para a minha saúde. Deus não quer nunca tirar alguma coisa boa de você. Deus nunca vai pedir para você parar de fazer algo que te faz bem, mas Ele quer sempre o melhor para você. Aquilo ali foi uma experiência muito pequenininha de algo que acontece o tempo todo com a gente. E quantas vezes a gente fala: mas eu quero, mas eu gosto, mas eu acho que vai ser bom, eu acho que vai dar tudo certo. Mas obedecer sempre é muito melhor. E quando eu não obedeço, quando eu não me sujeito a Deus, eu abro portas. Você está vendo que aqui no final do versículo eu botei, no meio do versículo, 3 pontinhos, todo mundo conhece o final desse versículo. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas só 7 pessoas sabem, mas resisti ao diabo e ele fugirá. Eu gosto muito desse versículo. Você gosta dele? A Bíblia nos dá uma chave, uma arma. Se você resistir, ele vai fugir. Como é bom saber que o inimigo das nossas almas pode fugir de nós, se nós apenas o resistirmos. Mas esse versículo não é um versículo isolado disso aqui. Eu não consigo resistir ao diabo propriamente sem primeiro me sujeitar a Deus. Eu não consigo simplesmente me posicionar e dizer: eu vou te resistir, mas eu não estou me sujeitando a Deus. Começa por aqui. Você não é forte em si mesmo. Você não é capaz e poderoso por si só. Alguém muito maior está te cobrindo. Então é muito inteligente da nossa parte nos sujeitarmos a Deus. Então, se hoje, amanhã, Deus falar com você sobre alguma coisa que Ele quer que você faça, eu considero importante que você anote aquilo que Ele está te pedindo, para você levar a sério, para servir de lembrança, que ser obediente a Deus vai produzir bênção, vai fazer com que você usufrua do que Ele tem de melhor para você. Veja o que Isaías fala, um versículo que a gente chama: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É para os obedientes, é para os que estão dispostos. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: se vocês forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Se você sair daqui dessa noite e apenas lembrar disso, que a vida cristã é só ouvir e obedecer, você vai ter ganhado muito nessa noite. E se você tomar a decisão de realmente ouvir e obedecer, porque Jesus fala que tem muita gente que ouve, e tem 1000 reações diferentes, mas só quem obedece tem resultado na sua vida. Hoje você está ouvindo, mas obedecer é outra parte. Não vai acontecer nesse minuto. Talvez você seja aprovado amanhã, na sua segunda-feira. E é na obediência que está
o fruto, o resultado que você precisa. Alguém diz amém? Vamos lá. Por que nós sofremos? Terceiro, para testar e aprimorar a sua fé. Como a Bíblia fala, sofrimento faz parte da vida. Nós não precisamos ficar nem um pouco surpresos de ter que passar por momentos de provação, de sofrimento. Olha o que eu coloquei aqui para você. Às vezes, mesmo quando nós somos fiéis em aprender e obedecer a palavra, você não tem culpa nenhuma. Ainda assim, provações vêm sobre nós. Há algum tempo atrás, eu amei essa mensagem. Eu tive a oportunidade de fazer a tradução de um pastor americano que estava aqui. Veio aqui, inclusive, na igreja, mas foi em outra igreja. Ele falou das tempestades da vida. E essa é uma boa mensagem para depois a gente trazer para cá também. Ele fala de 3 tempestades. Aquela de Jonas, onde Jonas é o causador da tempestade. Ele fala da tempestade de Paulo, no livro de Atos, quando outras pessoas que não ouvem Paulo, Paulo fala, não é para a gente ir, mas as pessoas insistem, eles são os causadores do mal, Paulo não tem nada a ver com aquilo. E tem outro momento onde Jesus, o próprio Jesus fala para os discípulos, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado, eles estão em total obediência a Jesus, e ainda assim a tempestade vem. Às vezes você está com tudo certinho, está fazendo tudo que Deus mandou você fazer, e isso deixa a gente maluco. Por que isso está acontecendo comigo? Eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer e ainda assim está vindo uma provação sobre a minha vida. A resposta é simples, a vida é assim. Jesus estabeleceu dessa maneira, aliás, ele não estabeleceu, ele apenas afirmou que é assim. A gente precisa aprender, muitas vezes, momentos de sofrimento simplesmente acontecem. E quando acontecem, talvez seja só para isso, para provar e aprimorar a nossa fé. Veja o que Pedro fala para a igreja. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, diga breve tempo, por favor, Senhor, breve tempo, né? Por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A Bíblia faz provisão de um momento onde você vai ficar mal. Ah, pastor, não gostei dessa Bíblia, não. A Bíblia tinha que falar que tudo vai funcionar perfeitamente, que vai tudo dar certo, que eu vou ficar muito feliz. Não terminou o versículo, não. Mas no meio está dizendo que você vai ser contristado por breve tempo, por várias provações. Ele continua, para quê? E ele agora vai falar do propósito. Aí tem uma resposta, tem um porquê. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. E olha como ele coloca, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que apurado por fogo. Eu não entendo nada de ouro, quem entende de ouro aqui nessa igreja é o pastor André Nunes, a gente já conversou sobre isso, ele sabe desse assunto, mas dizem que você não, se alguém aqui está usando ouro hoje, com certeza a sua joia é muito bonita por si só, mas ela nunca começou assim. O ouro, quando ele é tirado de uma mina de ouro, seja onde for, ele precisa ser limpo, ele precisa tirar as impurezas. E a maneira como se faz isso, a única maneira de se fazer isso é jogando fogo ali, esquentando bem. Então a Bíblia usa essa analogia dizendo que aquele fogo que vem para fazer com que aquele ouro seja amolecido, derretido, ou seja, ninguém gosta de receber pressão tal que aquilo muda quem nós somos, nos faz derreter, isso é dor. Vai também servir para tirar fora impurezas. Então ele usa essa mesma analogia, muito mais preciosa do que o ouro perecível. O ouro que para a gente, cada centavo que eu e você temos, ele é avaliado por quanto que o ouro vale. Então o ouro é tudo para a gente. A Bíblia fala que ouro é bom, que Deus fala que existe um valor muito bom nisso, mas Pedro faz questão de, pelo Espírito, dizer isso é perecível. Tudo isso aqui vai ficar, você não vai levar nenhum centavo com você. Eles têm algo muito mais valioso do que isso, e muito mais do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Ele fala, deixa eu voltar só para o início, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo diz que existe algo que Jesus quer revelar na sua vida, algo que ele quer fazer, que redunda em louvor, glória e honra. Em outras palavras, teve dor no meio, mas o final foi maravilhoso.
E você já levantou a sua mão aqui hoje para testificar isso. Realmente eu passei por uma luta, mas Deus me deu uma vitória no final. E como é bom saber disso. Por que nós sofremos? Isso aqui eu não li não, né? A quem não havendo visto Jesus, há mais. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Número 4, por que nós sofremos? Porque muitas vezes nós precisamos. Nós precisamos ser quebrantados. Quando a gente fala que nós somos às vezes orgulhosos, a maioria das pessoas orgulhosas não percebe que estão sendo. E a gente perde muito na nossa vida quando nós permitimos orgulho. Muitas vezes nós precisamos de quebrantamento. Às vezes a nossa carne é muito mais forte do que o nosso espírito, alguma coisa precisa quebrá-la. Quebrantamento é uma expressão que eu sempre, de pensar, eu já sofria por antecipação. Se Deus precisar me quebrantar, não vai ser fácil, mas faz parte do meu crescimento. Mas quebrantamento não é algo ruim. Ouça, Deus não está querendo quebrar você, amém? Não está querendo quebrar você, mas Ele está querendo quebrar alguma coisa, Ele está querendo quebrar a nossa carne. Ele precisa fazer com que, de alguma maneira, essa carne seja quebrada, que impede que Ele, Deus, seja tudo o que Ele quer ser em nós e através de nós. Acredite, hoje existem bloqueios que você mesmo colocou, para que Deus propriamente possa usar você. Deus quer quebrantar a nossa carne para que tem nos impedido de que Ele seja. Ele quer que nós sejamos quebrantados em nosso orgulho. Primeira coisa que a gente pensa é isso. Por que Deus sabe, quer isso? Porque Ele sabe muito bem que toda vez que você é orgulhoso, em algum nível você está dizendo que você não precisa dEle. E só você que sai perdendo. Deus não fica com nenhuma sensação de inferioridade. Puxa, ninguém gosta de mim. Por que Ele não precisa de mim? Não. Deus sabe que isso é um engano, acreditar que você pode alguma coisa sem Ele. O orgulho precisa ser quebrado. Também Ele quer quebrar a nossa rebeldia. Pastor, eu não sou rebelde. Quando nós somos, a gente não percebe. Nós não percebemos que somos. Ele quer quebrar o nosso egoísmo. Egoísmo é o inverso do amor. Egoísmo é quando eu amo muito a mim mesmo acima de qualquer outra pessoa. E a Bíblia diz que eu deveria fazer primeiro, né? Eu devo amar as pessoas como eu amo a mim mesmo e não centralizar tudo em mim. E nosso anseio de independência tem que ser quebrado, pastor? Tem que ser quebrado. E muitas vezes o sofrimento acontece na nossa vida porque a gente vai ter que chegar num momento, em algum lugar, lembra do filho pródigo, caiu em si, onde nós vamos estar tão quebrantados que a gente vai dizer, Senhor, realmente eu preciso de Ti. Eu precisava acordar para isso, eu precisava reconhecer isso. Deus quer que você seja totalmente dependente dEle. Totalmente dependente dEle. Amém? E quando nós sofremos, nós somos levados a esse lugar de dependência. Quantos aqui já experimentaram? Deus levou você a um lugar que você precisou depender exclusivamente dEle. Experimentou isso? Eu já ouvi algumas pessoas, é uma frase que eu entendo o coração das pessoas, mas ao mesmo tempo eu acho ou engraçado ou frustrante, eu não sei dizer. Quando alguém chega assim e está sofrendo por causa de alguma coisa, fala, pastor André, e a dor está pesando muito, ela fala assim, eu não tenho ninguém na minha vida, só Deus. Pobrezinha de você, tadinha, só sobrou Deus para você, né? Eu não tenho ninguém, só tenho Deus. Deixa eu te falar, você tem tudo que você precisava. E muito mais do que qualquer pessoa precisava. Nós precisamos aprender que quando nós temos a Deus, não tem como ficar melhor do que isso. Você está na melhor posição, no melhor lugar possível. E Ele prometeu que você jamais vai ficar sozinho, Ele sempre vai estar com você. Amém? Por que nós sofremos? Para desenvolver compaixão. E olha o que eu botei aqui para você guardar. A compaixão verdadeira nasce quando nós experimentamos problemas similares aos das pessoas. Eu não consigo ser misericordioso, compassivo o suficiente com você quando eu não entendo exatamente o que você está vivendo. Quando eu tenho um sofrimento na minha vida que me arrasa, quase que me destrói, mas Deus é tão misericordioso que Ele me mantém, Ele me guarda, Ele me levanta, e eu respiro e vamos embora, vamos continuar. Quando eu vejo alguém sofrendo aquele mesmo sofrimento que eu tive,
eu consigo ser compassivo. Eu consigo compreender, olha, eu sei que você está vivendo, chega para cá, deixa eu te falar como é que Deus fez na minha vida, e eu posso ser um abençoador. Eu tenho autoridade para tratar daquilo com você, porque eu sei como é. Eu não tenho autoridade para falar para alguém como é que é ser escravo de drogas, como é que é ser, de alguma maneira, dependente químico, e conseguir vencer. Mas eu e você conhecemos pessoas que Deus libertou completamente desse vício. E elas têm hoje a capacidade de olhar para alguém que está sofrendo e dizer, olha, eu sei que você está vivendo, porque eu experimentei, e a compaixão real e verdadeira só pode nascer a partir daí, quando nós experimentamos problemas similares ou iguais ao que as outras pessoas estão sofrendo. Nós nos compadecemos realmente daqueles que sofrem quando nós entendemos o seu sofrimento, uma vez que a gente já o experimentou. E Jesus é o exemplo máximo disso. O escritor aos Hebreus fala assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Não, o sumo sacerdote que nós temos, que nos representa diante de Deus, sabe direitinho quem você é e tudo que você já sofreu, porque sofreu também. A Bíblia fala, antes foi ele tentado em todas as coisas, testado, provado, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, glória a Deus. Então ele sabe direitinho o que é passar pelo que eu e você passamos, quando a gente enfrenta tentações, provações, qualquer tipo de sofrimento. Por que nós sofremos? Para encorajar os irmãos. E, mais uma vez, talvez você pergunte, por que eu estou experimentando o que eu estou experimentando? Por que eu estou sofrendo? Talvez uma resposta dessa não seja suficiente para te confortar e dizer, então já entendi, eu estou sofrendo por isso. E eu não estou dizendo que se resume nisso, mas pode ser uma grande parte. Pode ser que quando esse sofrimento terminar, você esteja muito mais forte, em geral a gente fica, e a gente é capaz de confortar, encorajar, ajudar pessoas como a gente não poderia antes. Paulo, que é o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele disse que havia muitas coisas que Deus permitiu que ele passasse. E Paulo tem uma lista longa de sofrimentos. Ele não chora por causa desses sofrimentos, ele não faz mimimi, olha o que eu passei, isso, aquilo outro, não é isso. Mas ele fala que aquilo trouxe aprendizado para outras pessoas. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É verdade. É impressionante como Deus é capaz de usar o nosso sofrimento pelo qual a gente passou para fazer pessoas crescerem, para nos fazer crescer, para nos colocar até numa posição onde nós podemos ministrar propriamente. E ele continua falando no versículo 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, porque ele está preso, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Você sabe que eu sou visceralmente contra alguém chegar e falar assim, Deus está usando essa enfermidade para me ensinar alguma coisa. Eu não curto isso, eu não acho que tem base na palavra. Eu entendo que alguém pense assim, mas não há uma base bíblica. Deus não coloca, eu penso, doença em ninguém para ensinar alguma coisa. Ele é aquele que nos sara, amém? Mas nós pessoas ficam doentes, e muitas demoram para ser curadas, e a vida tem isso, e Deus continua sendo poderoso para curar aqueles que confiam, creem nele. Nessas experiências, algumas pessoas falam, pastor, eu fiquei na enfermaria, e eu percebi por que eu estava lá sofrendo daquele jeito. Deus estava me usando para abençoar as pessoas que estavam na cama do meu lado de cá, na outra do lado de lá. Você não faz ideia do que aconteceu. Eu preguei, eu falei, eu fiz, e Deus usou, e teve gente sendo abençoada, muita coisa boa aconteceu. Foi por isso que Deus colocou essa doença em mim. Deixa eu te falar, tudo isso de bom, com certeza, Deus usou você para fazer. Mas não foi porque Ele botou, foi simplesmente porque você ficou doente. A gente pode ficar, mas ainda assim, não é o final da história. Deus é capaz de, por causa de um sofrimento que você está passando, ainda assim usar aquele sofrimento para abençoar muita gente. Ele não é o autor do seu sofrimento. A Bíblia diz que é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Mas não é sensacional? Tem um pastor que fala que o diabo é o personal trainer dele. Porque o diabo não faz ideia do que ele está fazendo, muitas vezes, quando ele traz um sofrimento sobre a tua vida.
Se ele soubesse o que aquele ia causar, ele não tinha trazido, porque você saiu mais forte. Deus usou você para abençoar mais gente. Foi um prejuízo imenso para ele, porque ele não fazia ideia de com quem que ele estava lidando. Mas pessoas que estão bem posicionadas em Deus sabem lidar com o sofrimento. Estão lá acamadas num leito de hospital, numa enfermaria, seja onde for, mas estão animadas com Deus, dizendo: o Senhor me trouxe, né, a essa posição. Não, às vezes esse entendimento que tem, mas eu estou aqui nesse lugar, Deus pode me usar. Deus pode me usar para abençoar alguém, para falar de Jesus para alguém, para abençoar pessoas. E é verdade. Mesmo no meio do que você está vivendo, Deus pode usar você para abençoar muita gente. Amém? E se nós quisermos causar impacto na nossa geração, nós precisamos aprender que vamos ter que encarar, sim, adversidades, faz parte da vida. Deixa eu terminar. Por que sofremos? Por causa da palavra. Veja o que Marcos 4:17 diz: mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Jesus está falando de algumas pessoas que ouviram a palavra, como uma semente que caiu no terreno pedregoso. E ele fala assim para os crentes: e lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então Jesus cria uma categoria no meio do cristianismo que diz assim: se você se tornou um cristão, você vai experimentar isso. Depois que você recebe a palavra, o diabo está doido para roubar aquela palavra de você. Hoje, você está recebendo uma palavra, seja agora, seja de manhã, seja quando for. Se ele puder roubar isso de você, antes de você sair do templo, ele vai roubar. Se ele puder roubar a palavra de você aqui no estacionamento, na cantina, tem gente que perde a palavra na cantina. Você sabe, né? Estava cheio do fogo de Deus, chegou lá, jogou fogo nas pessoas. Né? Se ele puder impedir antes de você chegar à sua casa, mas em algum momento, se ele puder te roubar a palavra, ele vai roubar. Quando alguém recebe a palavra de Deus, o inimigo tem prazer de imediatamente tentar roubar aquilo que foi semeado no seu coração. O diabo sabe que se a palavra, ela tem o potencial de te fortalecer, de te ajudar a viver a tua fé, para você viver vitoriosamente, ele tem que roubar isso de você. Ele vai fazer de tudo para impedir que você guarde aquela palavra. Por essa razão é crucial que nós retenhamos a palavra no nosso coração. Então Jesus fala: você vai ser perseguido por causa da palavra. Uma das maneiras de você interpretar isso é essa palavra que você recebeu, seja hoje, seja quando for, daqui a pouco, alguma coisa vai te tentar nessa questão. Você vai ser provado nessa questão. Outra maneira de interpretar é que pessoas vão perseguir você por causa da sua crença, por causa da sua fé. E tem gente que não aguenta, não suporta. Mas você não é crente? Mas você não falou que Jesus te cura? Mas você não falou que Deus está te guardando? Mas você não falou que Deus cuida da sua casa e dos seus filhos? É isso mesmo que é ser crente? Você está sendo de alguma maneira perseguida por causa de algo que você resolveu crer, uma palavra de Deus. Muitos não suportam, a Bíblia diz: logo se escandalizam. Mas quando você permanece firme, quando você não abre mão daquilo, não vai demorar muito, Deus vai honrar você. E vai honrar na frente das pessoas. Ele é poderoso para fazer, né, com que aqueles que foram humilhados sejam exaltados. E o último de todos: por que nós sofremos? Porque nós estamos vivos. Se você estiver morto, não sofre mais. Né? Não precisa mais de sofrimento. Acabou o sofrimento, mas porque nós estamos vivos, vivemos nesse mundo. E, queridos, aqui eu acho que vale a pena até abrir um parênteses. Há pessoas que estão sofrendo tudo que elas não querem mais viver. A gente nunca falou tanto e ouviu tanto sobre suicídio como ultimamente. Deixa eu te falar uma coisa para você. Não deixe isso te deixar tão alarmado assim, a ponto de você achar que isso é uma epidemia. Sempre foi assim. Só que agora a gente tem internet. Tá? Então, eu e você ficamos sabendo de muito mais coisas do que a gente sabia antes. E, claro, como está crescendo o número de pessoas, está crescendo o número de tudo. Tanto coisas boas quanto ruins. Então, sim, nós estamos numa ascendência, não é a melhor palavra, mas até mesmo dessas crises. Pessoas que querem tirar a sua própria vida porque não estão aguentando a pressão, não estão aguentando o sofrimento, não estão aguentando a dor de uma expectativa que não foi suprida. Pessoas que não estão firmadas em nada. Eu penso que se você está em Cristo,
Você nem passa pela sua cabeça algo assim, mas se passa pela sua cabeça, reconheça qual é a fonte. É o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Há muito tempo atrás eu mencionei de um pastor que estava no alto de um prédio, olhando para baixo do prédio, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Se você está num lugar alto, a não ser que você tenha medo de altura, a gente gosta de ir lá olhar, olha lá, pequenininho, parece uma formiguinha, olha lá. É uma pessoa que está lá, mas parece tão pequenininho. E eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de alguma voz dizer para mim, já pensou se você cai daqui? Talvez muita gente já tenha pensado nisso, não tem nada de errado pensar nisso, a gente pensa muito mais coisa do que isso, né? Não quer dizer nada. Esse pastor conta que ele ouviu dentro dele uma voz dizendo assim, por que você não pula? E eu não sei se havia algum tipo de angústia na vida dele, que ele pensou assim, talvez tivesse ponderado a possibilidade de um dia pular de um prédio. Mas ele foi rápido em responder. Aquela voz disse para ele, por que você não pula? Ele falou, pula você. Que é a maneira número 1 como você vence o inimigo. Você sabia que essa voz dizendo para você acabar com tudo é a voz do capeta? É a voz do diabo. Você vai ficar ouvindo o que ele tem para falar para você? Fala para ele, vai você, pula você, se joga. Não foi ele que falou isso para Jesus? Falou para o próprio Jesus, se você pular daqui, fica tranquilo, Deus não vai deixar acontecer nada. Está escrito. Na Bíblia não diz pula, não diz se joga. Diz que os anjos vão guardar você, se você tropeçar. Ou seja, tem coisas que vão além da sua capacidade, do seu domínio, de como você vai controlar. Deus está cuidando de você, guardando você. Mas no mundo a gente vai ter aflição. Deixa eu te falar, mesmo com aflições, a vida é um grande presente de Deus. Não valorizar aquilo que Deus me deu é esquecer completamente que existe um amanhã, existe muito mais. Deus sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a um ano. E se eu disser para você que daqui a um ano você vai estar com o maior sorriso no seu rosto que você poderia ter, por que você vai ficar angustiado hoje? No mundo passais por aflições, Jesus disse. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que alguém diga aleluia. Essa é uma promessa maravilhosa que Deus nos deu. Promessa tremenda. E eu quero convidar você a aprender, pode subir o teclado, quero convidar você a aprender a identificar hoje, que talvez uma dessas razões seja a razão pela qual você está sofrendo. Será que em algum momento você pensou, eu acho que tem a ver comigo isso aí? Ou tudo que a gente foi falando, nenhuma delas comunicou a você, pastor, eu não sei porque que isso está acontecendo. Talvez seja porque eu estou sendo desobediente à palavra, talvez eu tenha cavado isso, não sei. Talvez seja porque Deus pode realmente me usar para abençoar outras pessoas. E eu não sei se você pensa assim, mas eu acho que quando a gente sabe um pouquinho do que está acontecendo e por que está acontecendo, isso nos ajuda a nos posicionar melhor. Uma coisa eu digo para você, eu creio de todo o meu coração, que Deus não planejou que você sofresse. Lembra que a gente leu ali? É por um tempo, é por um breve tempo. Eu creio na palavra que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio que Deus tem algo bom preparado para você nesse amanhã, nesse amanhecer na sua vida. Ou seja, o que você estiver vivendo hoje, que causa sofrimento, descubra como isso pode ser bom no final das contas, como isso pode trazer benefício no final. Mas continue confiando de que isso vai passar também.